Ainda falando de paternidade, queria dar continuidade nessa instrução de paternidade. Queria passar para os irmãos sobre a importância de você seguir o exemplo do pai. A Bíblia diz: honrar pai e mãe para que te prolongue os dias na terra. Existe uma honra em você obedecer seu pai. Os provérbios já falam isso. Então existe honra nisso. Obedecer pai e mãe. Ou seja, é um mandamento de Deus com promessa. Eu queria, nesse momento, dar continuidade sobre a paternidade. De quem são os filhos? E de quem são as promessas? E de quem é a herança? A herança é dos filhos. Filhos, honra seu pai. Amém? Então eu queria passar essas informações aqui rápida para você, para que os demais possam entender que a vida é uma questão de fé. Não é uma questão de estudos. Estudo deve aperfeiçoar a fé. Não deve mudar a minha fé, o estudo. Ele deve aperfeiçoar a minha fé. Amém? Então veja bem. Quando o nosso Deus falou com o pai Abraão, ele deu uma palavra para ele, mesmo que ele não tenha se apresentado, ele simplesmente obedeceu o pai. Então houve uma obediência. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então isso é uma obediência ao pai cega. A partir daí tem todo um processo acontecendo. Isaac, por exemplo, ele sempre observou seu pai, e crer no Deus do seu pai é muito importante. É assim que Deus agora vai se apresentar. Eu sou o Deus de Abraão, e se apresenta a Isaac. Isaac tinha tanta fé no Deus do seu pai que sua esposa Rebeca, ela não poderia ter filho, estava demorando demais, e ele orou durante 20 anos. Porque ele não desanimou do Deus do seu pai. Embora a oração pode ter demorado muito, mas ele continuou buscando no Deus do seu pai. E teve o resultado que foi Jacó e Esaú. No tempo de uma fome muito grande que houve, então Isaac creu no Deus do pai dele, o Deus de Abraão. Amém? Deus de Abraão. Então, depois disso, nasce Jacó, que é Esaú. Lá no deserto, vai acontecer de novo, os ensinamentos continuam. Isaac era fiel, Jacó, então, não era fiel. Dá para perceber, porque é lá no deserto que ele faz um voto a Deus. É lá no deserto que ele diz: se tudo que o Senhor me der na minha mão, eu vou devolver o meu dízimo. Veja, o que ele está fazendo? Copiando o seu pai na fé. Quem? Abraão. É o seu avô, verdade. Mas como na Bíblia não tem essa classificação, praticamente é chamado de pai. Veja, se Davi pode ser filho ou seja, se Jesus pode ser filho de Davi, Jesus não pode ser filho de Davi. É porque quando nós seguimos um conceito de alguém, ele passa a ser nosso pai espiritual. Então, Davi é muito mais velho do que Jesus Cristo e nem tem nem por longe condições de ser filho dele, se for pensar assim como Salomão e outros mais. Então, isso chama os pais da fé. E Jacó faz o seu voto. E por causa desse voto, ele é defendido na casa de Labão. Ele é defendido de tal maneira que chegou ao ponto de um anjo intervir o assunto e tirou ele com poderosas riquezas. Por quê? Porque Jacó fez um voto para Deus. Mas ele aprendeu esse voto com quem? Com seu pai na fé, Abraão. O seu pai, de fato, é Isaac. Então aqui nós temos 3 pessoas que já começaram a andar pela fé. E aqui que começa a história da fé.
Quando você vai para Gálatas capítulo 3 e versículo 7, então lá você vai descobrir uma coisa incrível. Você vai descobrir o quê? O que você vai descobrir lá em Gálatas capítulo 3 e versículo 7? Você vai descobrir que sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Amém? Então, se você me disser que tem fé, é uma pessoa de fé, você tem as obras de Abraão. Olha, lembrando que em João capítulo 8 e versículo 44, algumas pessoas diziam que era filho de Abraão, mas não era verdade. Por que não era verdade? Lá no João capítulo 8 João capítulo 8 e versículo 44. O que diz lá, meu amigo, meu irmão? Lá diz o seguinte: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O pessoal dizia que era filho de Abraão, mas Jesus disse para ele que o pai deles era o diabo e fazia as vontades do seu pai. O que o pai diabo faz? Me diga: roubar, matar e destruir. Não é isso? O pai diabo é ladrão. Veja isso. Então, toda pessoa que tem o pai diabo na sua vida, ele não pensa em construir, em edificar, mas em acabar, em danificar. O pai Abraão é diferente. Ele passa a fé para seus filhos. Como diz em Gálatas, eu li agora, Gálatas 3:7, diz que nós somos da fé. Se logo somos da fé, nós somos filhos de Abraão. E como eu disse, se Isaac copiou Abraão, se Jacó copiou Abraão, então logo o que vai acontecer? Os filhos da fé em Cristo copiam também seu pai. E quem é o nosso pai? Gálatas 3:7. Gálatas, sabeis, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. Esses são as pessoas. Se você ler, por exemplo, o versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém? Nós que somos da fé, somos abençoados com o crente Abraão. Por quê? Porque logo ele é meu pai na fé. Em relação ao dízimo, é uma prática da fé, por causa do nosso pai na fé. Se meu pai na fé praticava, eu também vou praticar. Por quê? Porque é meu pai na fé, e como um pai na fé recebe honra de um filho se não obedecer os seus conceitos. Logo, Abraão é o pai da fé e ele faz todo esse conceito dessa forma. Nós estamos falando desse processo de fé. É diferente de mandamento. Amém? Eu quero até passar isso aqui para os irmãos. Quando Deus deu o primeiro mandamento para a circuncisão, isso é mandamento. Mandamento da circuncisão. Mas então não vamos ter que circuncidar igual a Abraão. Não, mas isso é mandamento. Fé é outra coisa. Ninguém disse para Abraão dizimar, ninguém disse para Isaac, ninguém disse para Jacó, ninguém disse para milhares e milhares de pessoas. Quem diz isso é a fé, não é mandamento, não é lei, é fé. Copia seu pai na fé, não nos mandamentos que lá existiram naquele tempo, como a circuncisão e tantos outros mandamentos que apareceram sobre a lei. Nós copiamos, ele é nosso pai na fé, não pai da lei, entendeu? Amém? Então, Romanos capítulo 4, olha, eu queria que você acompanhasse comigo, Romanos capítulo 4, nós temos aqui o versículo 11, para você entender. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão. Agora, ele também é pai da circuncisão. Porém, a Bíblia no Novo Testamento, no Gálatas 7, diz que nós somos filhos da fé e não filho
da circuncisão, entendeu? Filho de Abraão pela fé, aqueles que não somente da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tiveram na incircuncisão. Quer dizer, antes de Abraão ser circuncidado, ele executou a fé. Por isso que nós, nesse tempo, vivemos na fé. Amém? Eu quero passar isso para você, irmão, que toda pessoa da fé, ela é fiel. Amém? E eu quero dar um conselho para os irmãos. Qualquer pessoa que não anda na fé, ele não tem as bênçãos do Senhor. Eu conheço um salvo pela fé. Eu conheço um salvo pelas obras. Lá em Tiago, capítulo 2, você vai ver, por exemplo, né, capítulo 2, a partir do versos 21, a Bíblia vai nos mostrar que a fé, ela é aperfeiçoada. Né? No versículo 21, você vai ver, diz assim, ó: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, como é que Deus vai saber que minha fé está bem aperfeiçoada? Quando eu sacrifico, quando eu entrego pela fé, como Abraão, como Abraão fez com Isaque, como Isaque fez com a semente na terra. Lembra da semente? Ali é uma entrega de fé. Não chovia, não acontecia nada, mas Isaque plantou. Ele plantou. Amém? Eu quero nesse dia de hoje deixar essa meditação e que você dê continuidade aí em nome de Jesus. Amém?